Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista em parceria com a EPC. Nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, que é o Conexão EPC, um quadro onde são enviadas dúvidas, né, dos nossos seguidores, dos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba e dos interessados em psicanálise em geral. E o tema que eu vou trabalhar hoje, ele é um tema muito interessante e muito importante e que causa bastante dúvida, né, sobretudo em quem busca um analista, que é: qual a importância dos títulos acadêmicos para o psicanalista, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que nós estamos falando aqui da pós-graduação stricto sensu, né? Tal como é colocada no Brasil. Então ali nós estamos falando dos mestrados e doutorados, né? E também nós estamos falando das extensões disso, né? Como os pós-doutorados e assim por diante. Enfim, qual seria então a importância de um título propriamente acadêmico, né, para a atuação de um analista? É importante ressaltar, né, que nós temos uma cultura da análise, já falei sobre isso num vídeo anterior, extremamente vinculada à questão da reprodução ou da transmissão da psicanálise, né? Então, a figura do professor e do analista, ela acaba, de certa forma, se misturando no imaginário, né? Isso é bem comum e é bem esperado que isso aconteça, porque nós temos hoje a figura, né, do analista no imaginário, né? Eu já falei sobre isso, repito. E o que seria então, quais seriam então os determinantes, né, na hora do momento, por exemplo, da escolha de um analista, né? Uma das questões, nós temos aí várias formas, né, indicações, etc. e tal, mas uma delas, evidentemente, é a demonstração de conhecimento, a reprodução do conhecimento. E é claro que, do ponto de vista acadêmico, né, a opção por se fazer um mestrado ou um doutorado, ela acaba sendo uma forma, né, de você ter uma condensação de conhecimento, de você ter uma pontuação da questão do conhecimento, né, trabalhar com um tema ou com autores, com determinados autores com mais ênfase, né, com mais rotina, com mais cotidiano, mais a fundo, né, com mais prospecção em determinada área. Então, a qualificação acadêmica, ela acaba se demonstrando como um potencializador, evidentemente, da questão do conhecimento e, aliado a outros fatores como oratória, experiência docente, por exemplo, né, isso vem, portanto, dentro de um discurso, digamos, que abarca, né, e que demonstra também mais do que se espera de um analista, ou que supostamente se espera de um analista, né? O qual é que, quando nós estamos falando de análise, de psicanálise em particular, o conhecimento de um modo geral, o conhecimento didático e o conhecimento teórico, né, não necessariamente estão correlacionados com a questão de ordem técnica, né? Não que elas estejam afastadas, evidentemente. Só que o requisito essencial da psicanálise, entendida a metodologia essencial da psicanálise como sendo a questão da associação livre, ela requer mais do que isso, né? Ela requer não apenas isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a titulação, ela confere a você, ela confere à pessoa, ao detentor da mesma, né, um título, ela confere uma espécie de nomeação, não é, cujo valor ele tem de estar sempre acompanhado de um conteúdo e de uma renovação constante, né? Então, o simples fato de se fazer um mestrado ou se fazer um doutorado não significa necessariamente que esteja havendo, que esteja acontecendo, né, um progresso contínuo também na questão da análise pessoal desse indivíduo, né, desse detentor do título, tampouco da questão do agregamento de conhecimento a posteriori, né? Algumas pessoas têm essa prática, né? Elas conseguem o título e, de certa forma, elas não se atualizam. Quando eu digo se atualizar, eu não digo estar à procura de novidades necessariamente, mas no sentido de se aprimorarem, não é? Se sustentarem na questão de algo que tenha um crescendo, né? Que tenha, portanto, um percurso, né? A ideia da psicanálise é uma ideia de constituição a partir do percurso. E esse percurso, portanto, ele
mais uma vez, né, acho que nunca custa frisar, ele está sustentado na análise, na supervisão, né, e na parte didática, na parte bibliográfica, né, nos estudos clínicos enfim, e assim por diante. Contudo, também vale ressaltar uma questão, que o mestrado e o doutorado, pensando, portanto, estrito sensu, eles, de certa forma, corroboram, não é, que aquele indivíduo ele possui uma espécie de imersão e de inserção dentro do discurso acadêmico, dentro da questão acadêmica, a qual tem muito valor do ponto de vista do desenvolvimento, não é, de técnicas, do conhecimento de metodologia, do diálogo trans e interdisciplinar, né, portanto, com outras áreas, não é, com outras formas, com uma questão de metodologia muito precisa, não é, e a metodologia para a psicanálise é fundamental, é básica, não é, enfim, se saber para onde está indo do ponto de vista do tratamento analítico é fundamental. Né? Então eu estou aqui colocando de uma forma bem ampla né, e sempre sem script, sem roteiro, sempre num processo livre aqui de fala, alguns pontos que devem ser observados. Né? Caso você opte por seguir o caminho acadêmico, lembre-se que não basta um título para que você se consolide como um bom psicanalista, evidentemente. Não é? Isso é mais uma forma, não é, de se agregar ao percurso. Né? E este agregamento ao percurso, ele só se traduz, em termos psicanalíticos, de um modo, não é? Com a eficiência em análise, com a capacidade de escuta afiada, não é? Com o desenvolvimento da atenção flutuante, com respeito à neutralidade e abstinência e assim por diante. Né? Eu mesmo tenho mestrado e entendo o valor agregado que isso me trouxe no sentido de uma abertura grande à filosofia, de uma abertura grande à sociologia. Inclusive fui inserido na psicanálise por um professor meu do mestrado, né, que me apresentou as obras de Freud que até então eu desconhecia. Isso há 22 anos atrás. Eu espero que essas dicas, eu espero que essa conversa tenha aí produzido em você a curiosidade para entender melhor, né, como é que funciona essa relação da psicanálise com a carreira acadêmica. Um grande abraço a vocês e até daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC.